Dando continuidade ao tema locomotor, vamos falar sobre casqueamento em suínos, uma alternativa pouco utilizada ao redor do mundo, mas é uma prática já bem definida, né? Requer alguns equipamentos específicos, mas ela é simples, rápida, pode ser usada na rotina de uma granja de suínos. Então, é uma técnica de rotina, ou seja, uma vez estabelecida no rebanho, todas as porcas, numa fase de desmame, por exemplo, aquelas que necessitam passam por um tronco para fazer a correção das unhas. É claro que se a fêmea, nesse meio tempo entre o último casqueamento e aquele momento do desmame, ela não tiver nenhuma alteração, ela não precisa passar pelo tronco, né? Então, ele permite o ajuste da base de apoio do animal, que há o crescimento desigual das unhas, então evitando sobrecarga nas unhas de maior apoio e atrofia na unha contralateral. Além do que, no ponto de sobrecarga, ocorre a área de necrose, né, devido à isquemia, e isso gera lesões bem importantes. Uma técnica que, diferentemente, por exemplo, no equino ou até no bovino, a gente consegue fazer uma manipulação sem uma contenção de um tronco. No caso dos suínos, é necessário um tronco específico para contenção. O animal tem que estar elevado, senão ele se bate demais e oferecendo risco, né, para o operador e para o próprio animal. Nas granjas que usam essa técnica, então, se observa a redução da taxa de descarte e aumento da idade média do plantel. O casqueamento em suínos ele é especialmente recomendado para granjas que têm um crescimento muito grande das unhas, né? Esse é um tema que nós estamos pesquisando aqui na universidade, será o tema da tese de doutorado de um orientado meu. E existe uma hipótese de que a qualidade da água esteja relacionada com o aumento da velocidade de crescimento das unhas. Então, quem sabe aí nos próximos anos aí, ou ano que vem, a gente já tem aí uma informação mais concreta sobre esse tema. Bom, a Zimpro é uma empresa americana, né? Ela trabalha com a parte de minerais orgânicos, principalmente, né? E ela acabou desenvolvendo esse tronco, não para comercialização, mas sim para que ela pudesse fazer os seus estudos, né? Aqui no Brasil nós temos 3 troncos desses, né? 2 estão aqui cedidos para a Universidade Federal. A gente agradece muito essa parceria, porque com esse tipo de equipamento a gente conseguiu aprender muito sobre, não só sobre o casqueamento, mas nos estudos sobre locomotor de suínos, né? Então, a fêmea ela entra no tronco, o tronco é elevado, motorizado, existe a possibilidade de se instalar uma catraca aqui, em caso de queda de luz, é possível então elevar ou descer um animal. O animal fica apoiado em uma base metálica estofada, então muito confortável, né? E permite a manipulação então dos cascos sem nenhum tipo de resistência por parte do animal. Então o animal fica bem tranquilo, né? Então essas duas imagens foram tiradas com as portas abertas, né, para facilitar então o registro fotográfico. Bom, o casqueamento em suínos ele é muito rápido. Nas granjas que usam isso como rotina, eles gastam aí menos de 20 minutos por animal, né? Uma equipe de 2 pessoas, né? Um auxiliando na condução e outro fazendo então o casqueamento efetivamente. Então pessoas treinadas conseguem fazer esse trabalho com muita rapidez. Bom, quais são as etapas? A primeira etapa do casqueamento é a redução do tamanho das unhas principais.
a gente usa como parâmetro 3 dedos, né? Reduzir mais do que isso é perigoso porque daí já chega na parte inervada, a parte com vascularização, e o animal sente dor, há o sangramento, então não se recomenda reduzir mais do que esse tamanho. Então nessa primeira etapa a gente pode trabalhar com a lixadeira e também com uma pinça de corte, né? A gente usa um alicate para cortar cano de PVC, um alicate que tem catraca, facilita esse tipo de corte, né? Se a unha, se o tanto a ser cortado ou diminuído é pequeno, então não pode ser fazer o desgaste com a lixa, né? Então aqui é um exemplo do uso desse alicate, é um alicate que oferece segurança, porque ele tem uma trava que à medida que você vai apertando esse alicate, ele vai travando. Então, caso o animal faça algum movimento, não acontece um corte indevido ou alguma lesão no operador, né? Então, esse é o tipo de alicate recomendado, né? E uma vez feito o corte com o alicate, sempre faz então a finalização, né, com a lixadeira. A segunda etapa é fazer com que as unhas elas percam, né, esse desvio que acontece com o crescimento, né, contínuo, né, sem desgaste. Então, fazer endireitar as unhas, né, a parte interna delas, né. Então, e veja como a gente tem sobrecrescimento nessa unha. Aqui vai ser feito esse desgaste para que o apoio fique igual nas duas unhas. Também dá para ver aqui um sobrecrescimento das unhas acessórias. A terceira etapa é fazer com que a superfície de apoio fique plana. Então, com o uso da lixadeira, retira-se aquele excesso de crescimento da almofada plantar, sempre monitorando para evitar que haja a exposição de uma área irrigada e o animal a ter sangramento. A terceira etapa consiste em cortar o excesso das unhas acessórias, né, usando um alicate, né, e depois fazendo a finalização, o acabamento aqui com a lixadeira. E assim a gente consegue corrigir, não totalmente, né, porque a gente não consegue num primeiro casqueamento deixar as duas unhas com o mesmo tamanho, mas pode ver que elas já ficaram mais próximas, né, e o excesso foi cortado, então a gente consegue que o animal tenha um apoio mais adequado, né, reduzindo claudicação, reduzindo dor e melhorando a, a longevidade desse animal no plantel. E de novo, né, esse trabalho ele deve ser associado a um uso de uma suplementação mineral que permita que esses cascos tenham uma boa condição estrutural. Porque senão, sozinho o casqueamento ele não irá resolver, porque lesões muito profundas nós não conseguimos corrigir com o casqueamento, até porque isso geraria muita dor e exposição de parte inervada. E aqui nós temos a imagem aqui de uma granja de grande porte do México, de uma empresa que tem aí 65 mil fêmeas, né? Então eles atendem aí 12% do mercado doméstico do México, mais de 1 milhão de suínos vendidos, né? E tem 3 múltiplos sítios, né? E essa empresa tinha um problema muito grande de sobrecrescimento das unhas e ela adotou o casqueamento associado ao uso de minerais orgânicos, né? Então, zinco, cobre e manganês ligados com um aminoácido, né? E também eles adquiriram o tronco, né? E aí, o trabalho deles consistiu principalmente na inspeção, a monitoria, que nós
conversamos sobre isso na aula passada, a correção com o uso do tronco e a nutrição. Então, essa foi a base desse trabalho. E olha que interessante, no 2007 e 2008, eles tinham uma taxa de descarte de 56%. E eles chegaram a uma taxa de descarte muito boa, 41%. É difícil a gente ver uma granja com esse padrão de taxa de descarte, né? Que no Brasil a gente trabalha muito aí com a faixa de 45, 50, 55%. E olha que interessante, o descarte por claudicação caiu de 16% para 9%. Uma coisa que eles observaram é que a ordem de aparição das fêmeas descartadas, né? Então, o motivo do descarte, né? Ele reduziu bastante a incidência desses descartes nas fêmeas de ordem de parto menor. Então, 2009, 2010, tiveram assim uma distribuição melhor desses descartes. Então, aconteceram mais descartes por idade, né, do que descarte por claudicação. Então, vejam, aqui nós estamos falando só de claudicação. Então, é muito comum animais muito jovens já desenvolver problemas de claudicação. Às vezes uma fêmea, ao ser comprada, ela já tem tamanho desigual de unha, né? Tem um pouco de achinelamento. Então esse trabalho tem que começar desde que o animal é jovem, né? Essa rotina de casqueamento. Então, o motivo de descarte por laminites, né? Ela incidiu mais, por claudicação, ela esteve melhor distribuída em outras faixas etárias e não incidiu tanto nas porcas mais jovens. E a conclusão, falando em descarte nesses rebanhos, é que aumentou bastante o descarte por idade, ou seja, fêmeas bastante velhas, e diminuiu bastante o descarte por claudicação e proporcionalmente também por problemas ligados à claudicação, que são as perdas de desempenho, né? Porque a fêmea acaba tendo dor e aí acaba perdendo score corporal e tendo queda no desempenho. E é isso, né? Se precisarem de algumas informações complementares sobre isso, tem na nossa apostila de doenças dos suínos e fique à vontade aí, quem precisar, mandar um e-mail pedindo material complementar, temos alguns vídeos e outros materiais de treinamento sobre claudicação. Até a próxima aula.